Nós estamos nos aproximando do Hag HaSukkot e uma das mitzvot principais que a gente tem são os Arbaat HaMinim, as 4 espécies. Muitas pessoas têm muita dificuldade de saber, de escolher, e com razão, porque existem muitos detalhes na Halachá sobre essas 4 espécies. O que a gente vai fazer agora? Eu vou te ajudar a você conhecer os principais pontos de cada uma das 4 espécies para você poder escolher os seus Arbaat HaMinim. A primeira das espécies que a gente tem, que a gente vai falar, é o Lulav, o maior de todos. Como é que a gente vai escolher um Lulav? A primeira coisa, a gente tem só um Lulav, tá? Nos Arbaat HaMinim. O Lulav, a gente vai escolher um Lulav que ele tenha pelo menos 40 centímetros, de acordo com algumas opiniões, 32 centímetros, que, de acordo com a Halachá, são 4 tfahim, 4 punhos. Beleza. Agora, o que a gente vai ver? Você pegou o Lulav. O primeiro teste que você vai fazer, que vai ser rapidíssimo, você vai ver se o Lulav ele está reto. Ele não precisa ser uma régua, mas se ele te parece assim mais ou menos reto, então tá bom. Tem uma exceção também, que se ele está curvado dessa forma, assim, com as costas fazendo assim, ele também está kasher. Mas se ele está muito para um lado, muito para o outro, ou muito para frente, aí ele não está kasher. Esse teste é facílimo de fazer. Agora a gente chega numa parte mais importante. A Halachá diz que a tiomet, a folha chamada tiomet, ela tem que estar fechada. O que significa tiomet? A tiomet é como se fosse a coluna central do Lulav. Como é que a gente identifica? É muito fácil. No começo, ela está assim, está fácil de ver. Depois você vai acompanhando com o dedo ela, até chegar à parte de cima. Olha aqui ela, a gente está acompanhando, até que ela chega até aqui em cima. Está escrito na Halachá que a tiomet, ela tem que estar, de acordo com a maioria dos Rishonim, a maior parte dela tem que estar fechado. A maior parte do tiomet. Ótimo. Se você quer comprar um Lulav ainda melhor, com um nível maior de hidur, de beleza da mitzvah, então você vai procurar um Lulav que a tiomet está totalmente fechada. Mesmo que a ponta esteja fechada, a gente ainda tem que tomar um cuidado. Está escrito na Halachá que se na ponta do Lulav, essa folha central, na parte de cima ela forma um V, que na Gemara é chamado Himnik, o Lulav está passul. Então você pode ter um Lulav lindo como esse, verdinho, muito mais de 40 centímetros, a folha central a gente identificou, ela está bem fechada, mas se na ponta tem esse V, o teu Lulav não vale nada. O último ponto que a gente vai falar do Lulav é que os Faradim, eles gostam de comprar o Lulav com uma camada marrom que se chama corá, que isso faz com que a parte superior da tiomet, que a gente falou, essa folha central, esteja fechada de qualquer maneira. Aí você fala, mas calma aí, o que está embaixo dessa corá, dessa parte marrom? Eu não sei. Diz o Shulchan Aruch que a gente tem uma hazaká, que a gente sabe que a maioria dos casos está fechado. Então assim seguem os Faradim. Os Ashkenazim querem ver com seus próprios olhos que o Lulav está fechado até em cima. Cada um de acordo com o seu costume, os dois estão corretos. Agora a gente vai falar sobre o Hadass. O Hadass, a gente tem 3 Hadassim nos Arbaat HaMinim. A gente precisa ter os 3. Os 3 precisam estar kasher. A Torá diz que o Hadass, ele é meshulash. O que significa meshulash? Seria triplo. O que é esse triplo? Significa que o Hadass, ele é feito de 3 folhas em cada andar dele. Então vai saindo 3 e 3 e 3 e assim por diante. Tá bem? O que a gente precisa para um Hadass ser kasher? Número 1, ele precisa ter 3 punhos. Existe a opinião de 24 centímetros, existe a opinião que são 30 centímetros. A segunda coisa, a gente quer, a princípio, se a gente vai falar agora de 30 centímetros, a gente quer que os 30 centímetros superiores
tenham 3 folhas na mesma altura até completar 30 centímetros. Vamos falar que os 30 centímetros estão aqui. O que acontece aqui embaixo, como a gente está vendo aqui, que não está na mesma altura, não me importa. Me importa de cima para baixo. Então, se eu tenho isso aqui, esse é o Hadass mais kasher e mais bonito que existe. Porém, se somente a maioria do Hadass, ele é meshulash, ele está na mesma altura, ele ainda é kasher. É um nível simples de kashrut, mas é kasher e você pode fazer brachá com ele. Se durante o Hag caíram muitas folhas do seu Hadass, até que a maioria dele não está mais triplo, aí ele não está mais kasher. Mas se a maioria continua triplo, está kasher. Muitas vezes eu recomendo que a gente compre mais do que 3, porque é normal e natural cair naturalmente, ou às vezes porque a gente está balançando, caem folhas. Então vale a pena ter um pouquinho de reserva. A última coisa que eu quero te falar, que hoje em dia existem muitos Hadassim que eles já vêm escolhidos, vem escrito Aleph Aleph. O problema é que às vezes esse Aleph Aleph não é tão bom quanto parece. Então eu recomendo 2 coisas. Tente comprar um Hersher muito bom. E a segunda coisa, vale a pena também você olhar com seus olhos se mesmo dentro do saco, se ele está na mesma altura ou não, e também verifica se no saco tem muitas folhas lá embaixo que caíram lá em cima, que significa que ele já não está 3 na mesma altura. Agora a gente vai falar sobre a Aravá. A Aravá, antes de tudo, tem que ser Aravá. Tem muita gente que quer pegar qualquer outra folha, basta ser verde, basta... Não é verdade. Então a gente tem que ser Aravá. A Aravá ela tem alguns sinais que a gente está vendo que a folha é uma folha longa, é uma folha que não tem dentes nela, uma folha quase que lisa. E o que a gente vai tomar cuidado com a Aravá? Alguns detalhes, é mais fácil isso. Primeiro, a Aravá tem que ter 3 punhos, a gente já falou, ou 24 centímetros ou 30 centímetros. Segundo cuidado que a gente vai ter, a Aravá, isso vale para todas as espécies, mas acontece mais ainda com a Aravá. A gente tem que tomar cuidado que a cabeça da Aravá não está cortada, como essa. Essa Aravá aqui, ela pode ter 24 centímetros, mas vocês estão vendo aqui que a cabeça dela está cortada. Ela não vale. É como se você não tivesse. A Aravá, por ser uma folha, ela seca muito. Então a gente costuma trocar ela ou a cada dia, a cada 2 dias. Isso é algo muito, muito importante de ficar ligado. Acontece também de caírem folhas da Aravá durante o Hag de novo, porque secou, porque balançou e etc. Então a gente vai falar a mesma regra aqui. Se a maior parte, desde a parte superior até a parte inferior, se a maior parte caiu, ela já não serve. Se a maior parte ainda está e não está seca, não está daquela forma que esfarela na sua mão, então ela está kasher e essa vai ser a Aravá. A Aravá a gente precisa de 2 Aravot para o seu set de Arbaat Amenim. Finalmente a gente chegou no etrog. O etrog a gente vai ter um etrog. Primeiro cuidado, não compra limão. O etrog, existe uma lei que se ele é murkav, ou seja, se ele não é um etrog puramente etrog, muitas vezes um etrog pode ser parecido, mas é uma junta que alguém juntou na árvore limão com etrog ou algumas outras coisas parecidas, ele não é kasher. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um hersher. Ele precisa de um hersher que ele não é murkav, que isso aqui é puramente um etrog. Existem sinais internos, a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas aí você já abriu ele e aí já não funcionou. Beleza. O etrog, a gente vai falar agora de uma coisa simples, a cor do etrog. Essa cor, por exemplo, que a gente está vendo aqui, um amarelo, tem aqui um pouco de verde, é uma cor muito boa para o etrog. Se ele é um pouco mais amarelo, também tá bom, mas aqui você tem que tomar cuidado. Porque se ele está amarelo demais, quer dizer que ele já está maduro demais durante a festa. Você, botando a mão nele, ele pode acabar ficando marrom. Ainda está kasher, mas não está bonito.
Se o etrog está verde, não tem problema, a não ser que ele esteja muito verde, mas verde daquele verde que realmente não está maduro, e aí outra vez ele não está kasher. Beleza. Agora, o etrog aqui, eu preciso muito da sua atenção, a gente tem muitos detalhes, a gente não tem como falar todos. Quando você vai ver se um etrog está kasher, você vai pegar ele mais ou menos nessa distância, mais ou menos 30, 40 centímetros, não precisa usar lupa, a gente nem quer que você use lupa, na Halakha não está escrito para fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o etrog e a primeira coisa que você vai pegar é ver a parte superior do etrog. O que a gente chama da parte superior? Veja que tem uma parte aqui que ele começa a inclinar para cima. É como daqui, desse ponto aqui onde eu estou passando o meu dedo, para cima. O que a gente vai fazer? A gente, com muita calma, a gente vai rodar o etrog e a gente vai procurar se tem pontos brancos, pretos, algo que não seja natural de estar no etrog. Se eu encontro um ponto aqui, o etrog já não está kasher. Ótimo. Próximo ponto que a gente vai ver, um ponto aqui a gente já viu que já não está kasher. Depois que a gente viu que a parte superior não tem pontos, a gente vai olhar o resto do etrog. O resto do etrog a lei é diferente. Se tem um ponto, está kasher. Se tem 2 pontos, ainda está kasher. Se tem 3 pontos, depende. Se, preste atenção, você consegue olhar o etrog, por exemplo, aqui, e você não vê os pontos, ou seja, se tem uma parte que você consegue ver o etrog e não vê nenhum ponto, o etrog está kasher. Mas se você vê ponto, então ele já não está kasher. Outra coisa muito comum de existir no etrog é algo que se chama bletalach. Bletalach é uma folha que, quando o etrog ele estava na árvore, uma folha grudou nele e entrou. Você vê o bletalach. E aí, o bletalach, qual a lei desse bletalach? A lei é a seguinte: você fecha o olho, não precisa fechar o olho, mas você pode fechar o olho e passar o dedo. Se quando você passa o dedo, você não sente diferença na consistência do etrog por causa desse bletalach, dessa folha, ótimo, está kasher normal. Tem gente que vai falar que não é o mais bonito, mas está kasher 100%. Se você sente com o seu dedo a diferença, algo um pouco mais áspero, então você vai tratar isso como um ponto. Então, se estiver na parte superior, já não está kasher. Na parte inferior, se tiver 3 pontos assim, 3 partes assim, o etrog não vai estar kasher.